Sejam bem-vindos ao Rio2C. Esta sala conta com os recursos de interpretação em Libras e audiodescrição realizados pela empresa Audub Studio. Caso necessite do recurso de audiodescrição, a equipe de acessibilidade está disponível na entrada. Mais informações sobre o nosso trabalho, acesse o Instagram Audub Studio. Bom evento a todos! As sessões nos palcos Global Stage, Story Village e Screening Room contam com tradução simultânea oferecida pelo time da Conecta Acessibilidade. Os equipamentos de tradução estão disponíveis gratuitamente na entrada de cada sala. Sessions at the Global Stage, Story Village and Screening Room feature simultaneous translation provided by the Conecta Acessibilidade team. Translation headsets are available for free at the entrance of each room. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos, tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Olá, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no palco do Rio2C. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer o nosso programa Precisamos Conversar ao vivo, com plateia. Então, é uma emoção muito grande para a gente. O nosso programa ele é recente. A gente fez 12 episódios até agora, e essa é a primeira vez que a gente vai apresentar ao vivo. Nós somos do ICL, não sei se vocês já ouviram falar, o Instituto Conhecimento Liberta, e o nosso principal objetivo é reunir mulheres diferentes
para debater os principais assuntos da semana. Já temos um engajamento enorme, um sucesso enorme dentro do nosso canal, que já tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, muito obrigada, eu espero que vocês curtam esse papo com a gente, tá bom? Bom, vou chamar as minhas colegas aqui, debatedoras, que estão comigo toda semana. A gente se apresenta toda terça-feira, às 7h no ICL, com reprise na quarta, às 15 horas. E também estamos no Spotify em vídeo, o que é um grande sucesso, é uma nova maneira, essa multiplataforma, né, da gente apresentar o produto. Então, vamos lá. Ela é... Vocês já devem conhecer, uma cantora de MPB maravilhosa. Ela é uma mulher super interessante, também é professora de História, formada pela USP. Ela é, senhoras e senhores, Açucena! Seja muito bem-vinda, minha amiga Açucena. Dá um oi para a turma. Olá, amores, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês no Rio2C, essa plataforma de encontros maravilhosa, enfim, estou honrada. Obrigada, Ju. Obrigada a você por estar com a gente toda semana. Vou chamar a nossa segunda debatedora, ela é hilária. Já vou dizer logo para vocês, quem me apresentou a ela foi o Frei Davi, e eu comecei a seguir, e ela é como se fosse uma cronista das redes. Ela é, se você não conhece, vai conhecer agora e vai se apaixonar, Sarazara! Uhul! Sarazara, nossa mineirinha. Oi! Oi, gente, boa tarde. Para mim está sendo estranho, porque eu vim ano passado como perturbadora, né? E hoje eu vou ser perturbada, então está muito legal. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, amor. E, além das duas, toda semana a gente tem, na nossa mesa de debate, a Márcia Tiburi, filósofa e escritora, e a Nina Silva, que é especialista em finanças e tecnologia. As duas não estão aqui. A gente convidou uma especialista. Ela é Ingrid Gerolimiti. Por favor, Ingrid. Ela é psicanalista, ela é escritora, documentarista, entre muitas outras coisas. Dá um beijo aí para a galera. Gente, não vou fingir costume, estou adorando estar no Rio2C com vocês, Precisamos Conversar, vocês vão adorar, isso é coisa maravilhosa, esse programa. Então, é isso, vamos conversar. E eu não me apresentei, né? Eu sou Juliana Baroni, eu sou atriz, comecei minha carreira como Paquita, então estou voltando às origens aqui num programa de auditório, praticamente. Também sou roteirista, também sou produtora, mãe e agora apresentadora desse programa aqui. Então, vamos começar, né? Precisamos conversar, vou tomar aqui o meu posto e vamos lá. Toda semana a gente escolhe 2 ou 3 temas e aqui para o Rio2C a gente escolheu um tema que eu particularmente gosto muito, que é rótulos. Nós precisamos conversar sobre rótulos. Por quê? Os rótulos, eles te limitam, eles te libertam. Bom, a escritora Shimananda, a escritora nigeriana, diz que o problema dos rótulos não é que eles não sejam verdade, mas que eles são incompletos. Então, eu queria começar já abrindo o debate aqui, porque nós somos mulheres incríveis, diversas. Queria perguntar para você, Açucena, em qual caixinha que você já foi colocada na sua vida? Nossa, eu acho que o rótulo ele tem uma tendência, primeiro, à superficialidade, né? Porque não é sobre quantas identidades podem formar uma pessoa, porque muitas identidades formam o nosso sujeito. Mas é muito mais fácil dizer que eu sou uma mulher trans e, de cara, me colocar numa caixinha de trans, travesti, porque é fácil, mais fácil. Quando eu não só sou uma mulher trans, eu sou muitas coisas. E é muito comum, às vezes, no line-up de festival, se tiver uma cantora trans, não ter uma segunda. Porque, senão, é como se estivesse colocando a letra T em evidência. E não é, eu só sou uma artista. Antes de ser uma pessoa trans no palco, eu só sou uma artista. Isso me incomoda profundamente. Então, acho que até o conceito de rótulo precisa ser repensado, porque, antes de tudo, eu não sou uma mercadoria. Eu sou alguém. Aplausos, né? Depois de uma fala dessa.
Porque é justamente sobre isso que a gente quer conversar, porque o rótulo, ao nosso ver, é uma coisa que as pessoas colocam em você. É um título, é uma coisa de fácil assimilação, de estereótipo, e a gente usa para produto, né? Que tipo de produto é você para estar naquela prateleira de supermercado de consumo rápido? Sara, você que é uma especialista em redes sociais e está... Como é que isso funciona dentro das redes? Assim? Antes disso, em que caixinha já te colocaram? Eu já comecei aqui falando da Sara como engraçada, já é um rótulo, né? Então, no meu caso, eles tiraram alguns rótulos de mim e eu peguei mais aquele rótulo de improvável, né? Porque, de acordo com o que as pessoas me veem, elas não esperam que eu converse, que eu consiga concluir um assunto, né? Que eu saiba falar de outras coisas. E por eu ser uma mulher, né, de pele preta, com tatuagem no rosto, e ter um mineirês, porque o pessoal acha que a gente fala errado, mas não é, gente. É que o mineirês é assim mesmo, né? A gente mistura um pouco de plural com singular. Mas na rede social, por exemplo, dentro do que eu fui crescendo, que eu tenho um estilo de fazer conteúdos que não tem certo nicho, né? Na verdade, é o que tiver em alta. As pessoas não esperavam que eu, que comecei fazendo um conteúdo mais viral para o humor, fosse falar também de coisas que mexem na estrutura do país, como classismo, elitismo, né, racismo. Então, eles começaram a tirar o rótulo de intelectual, no meu caso. Né? Aí eu tive que ficar procurando prateleiras, porque para algumas pessoas eu servia só para fazer humor. Para outras, eu não servia ou não sirvo ainda para falar sobre coisas importantes e interessantes. E aí essa questão do rótulo, ela depende muito da qualidade que a pessoa que está colocando o rótulo, porque você pode ter um rótulo paquita. Todo mundo sabe, no geral, o que é uma paquita. Só que vai depender muito do que eu vou colocar nesse rótulo a mais. Então, pode ser que, para mim, você é só uma paquita, mas é uma paquita que não dança direito. Para a Sucena, pode se ver com uma paquita que não tem simpatia. E aí, cada pessoa dentro de um rótulo vai recebendo outras qualidades, adjetivos que, às vezes, não são bons, porque a gente se limita muito de acordo com o olhar e a qualidade que o outro dá para a gente, né? Então, acho que, para crescer até na rede social, eu tive que, eu mesmo, colocar o rótulo em mim de improvável, e ir contra o que as pessoas esperavam, que era ficar estagnada, porque queriam que eu fizesse somente aquilo que eu pareço que posso fazer. A Ingrid, realmente. A Sara tem uma característica que toda vez que a gente está em algum debate super assim, ferrenho, né, ela sempre surpreende, porque ela vem... Por isso que a gente escolheu um elenco tão diverso, porque cada uma de nós pisa em solos diferentes. E eu acho que, num país tão dividido, né, numa sociedade tão raivosa e precisando tanto de letramento, nada mais gostoso e necessário do que o encontro entre pessoas diferentes. Porque essa é uma amizade improvável. Nós não éramos das mesmas bolhas. Mas o programa fez a gente se interessar e se entender e se descobrir. E a gente descobriu, no fim das contas, que a gente é muito mais parecida do que a gente imaginava. Ô, Ingrid, e você, como psicanalista, em que caixinha você já foi colocada? Já te chamaram de Barbie psicanalista? Porque você é uma mulher bonita, loura, né? E escritora. Como é que é isso para você, de ser... Você já foi rotulada de quê? Não, acho que tem isso... Todas nós, mulheres, passamos por isso de alguma maneira, né? Assim, ela é capaz, ela está falando sobre esse assunto aqui, mas será que ela realmente entende sobre isso? Ou então, enfim, a gente, como mulher, sofre esse preconceito por ser mulher, porque já tem um preconceito de gênero, né, do que a mulher é capaz ou não é, e, sobretudo, no mundo intelectual. Eu estava falando isso ontem num podcast, era um podcast sobre aos livros que li, né, então era um podcast que falava sobre literatura e qual foi a literatura que impactou, né, a vida de cada pessoa que estava ali sendo entrevistada. E aí eu estava falando sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho 42 anos, né? E a pessoa que estava sendo entrevistada tinha 27. Eu falei, deve ser uma diferença hoje brutal da quantidade de mulheres que ela conhece no campo intelectual, do que ela estudou na universidade, das referências que ela tem, das que eu tive. Né? Eu tive muitas poucas referências de mulheres escritoras. E eu acho, isso eu coloco no meu livro, né? Eu falo que a gente tem a Michelle Perrault, que é uma historiadora importantíssima para entender a história das mulheres, fala uma coisa que eu acho muito importante: a gente precisa reescrever a história das mulheres, porque reescrever a história das mulheres é reescrever a história do mundo.
Porque se a gente reescreve a história a partir dessas mulheres que foram tão importantes, né, em vários aspectos, em vários lugares, na filosofia, na sociologia, na psicanálise, etc., se a gente pega essas referências, a gente reescreve a história do mundo. Eu só fui aprender, né, que, por exemplo, na Revolução Francesa, que todo mundo conhece, já estudou na escola, né, a Revolução Francesa foi algo impactado por mulheres que fizeram a tal marcha a Versalhes com facas e garfos na mão porque seus filhos estavam com fome. Mas a gente não escuta isso, eu não li isso nos livros de história. Eu não aprendi que a Revolução Francesa foi impulsionada por essas mulheres que estavam ali defendendo a sua cria, né? Então, esse é um único exemplo, gente, mas tem milhares de exemplos, e eu fui aprendendo com o meu livro, e é muito legal isso, né? Porque quando a gente escreve, a gente não está só colocando a nossa escrita e aquilo que a gente acredita no mundo, a gente está aprendendo também. Então, eu fiz esse exercício de aprender sobre outras mulheres, e eu acho que isso é muito importante para a gente repensar todo o cenário, não só o que a gente tem hoje, mas o que a gente tem do passado, né? Então, eu acho que eu já tive esse título também da feminista da radical, raivosa, né? Todas nós aqui passamos por isso também. Então, quando a gente se organiza e a gente quer lutar por igualdade, a gente também passa por esse lugar, né? Dessa feminista raivosa, do mimimi, que está fazendo, enfim, tempestade no copo d'água, que está falando, mas espera aí, hoje é tudo igual, né? Hoje a gente não tem mais preconceito. Então, isso eu escutei e continuo escutando, né? Mesmo na psicanálise, eu tenho um trabalho que é um trabalho também forte com mulheres, então eu escuto isso todos os dias. Eu acho que esses tabus que a gente vai quebrando, né? Conforme a gente vai fazendo o que vocês estão fazendo também, esses debates, essas conversas, enfim, vai quebrando todos esses tabus e reescrevendo a nossa história, que é o mais importante. Eu estava aqui enquanto você estava falando. A Ingrid, depois eu vou contar para vocês do livro que a Ingrid escreveu, que chama Para Revolucionar o Amor, que é um livro assim que mexeu muito comigo, porque eu estava já há alguns anos escrevendo um longa-metragem a partir de uma história pessoal que eu e a ex-mulher do meu marido, durante a pandemia, nós fomos morar juntas num sítio, o que era uma coisa absolutamente improvável. Então, o rótulo de mulheres rivais, a gente quebrou isso, fomos morar juntas e podia ter dado muito errado, né? Mas, por sorte, deu muito certo. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas e eu tô... Não foi sorte. Não é por sorte, né? Vocês trabalharam isso. Nós trabalhamos diariamente, e aí a gente foi se aproximando, a gente foi se apaixonando, e eu achei tão interessante, tão incomum isso que aconteceu, que eu estou escrevendo um longa-metragem. Minha amiga Dani de Donato, que é roteirista junto comigo, está aqui. E a gente quer escrever o quê? Uma comédia romântica, porque, para brincar mesmo com o clichê do final ser o amor romântico entre um homem e uma mulher, aquela coisa bem padrão, a gente vai quebrar isso, e a história é o amor entre a amizade, amor e amizade entre duas mulheres, e uma amizade improvável, né? Mas outra história que eu também fiquei pensando em contar para vocês é que essa história, olha só como o rótulo, quando a pessoa te coloca um rótulo, muda a percepção dela em relação a você da noite para o dia. Eu fui escolhida Paquita quando eu tinha 11 anos de idade. E eu morava no interior de São Paulo. Então, eu fui escolhida Paquita, é um longo caminho, um dia eu conto essa história, que é uma história um pouquinho maior. Fui escolhida, saí de Limeira, fui para lá e ganhei o concurso, ganhei o título de Paquita da Xuxa, ganhei aquele chapéu, que era uma espécie de coroa de Miss daquela época. E aí, quando eu voltei para Limeira, saí de Limeira uma pessoa anônima. Quando eu voltei para Limeira, a rua da minha casa estava absolutamente lotada de gente. Minhas professoras da escola, minhas amigas da escola, da rua de casa, a cidade inteira estava ali, naquela rua. E aí, eu desci do carro, eu era exatamente a mesma pessoa que 2 dias atrás tinha saído de casa para fazer um concurso. Quando eu voltei com esse rótulo, com esse título, as minhas professoras e as minhas amigas começaram a tremer quando me viram. E eu dizia assim, gente, mas sou eu ainda. Para mim, não tinha mudado nada, eu só tinha ido lá, viver uma aventura e voltado, mas eu era a mesma. Mas, para as pessoas, eu não era mais a mesma. E nunca mais fui a mesma. Então, o rótulo ele pode ser um peso que você também carrega ao longo da vida, né, Sucena?
Totalmente. Eu me lembro, e trazendo uma discussão também para vocês hoje, sobre o quanto é mais fácil a gente também se deixar rotular para pertencer a um grupo que não necessariamente a gente pertenceria, para se encaixar, para fazer parte. E eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu sou baiana, do sertão da Bahia, de Vitória da Conquista, e fui estudar em São Paulo, fazer cursinho, e estava tendo uma exposição do Fernando Pessoa no Museu da Língua Portuguesa, ali na Luz. E eu já tinha lido Fernando Pessoa para entrar na faculdade, para poder, enfim, já amava poesia, mas eu me deparei com a poesia. E eu era um adolescente, né, super afeminado, quase que uma mulher desabrochando nos trejeitos, e, ao mesmo tempo, aquele jeito desengonçado. E eu lembro que um dos poemas maiores do Fernando Pessoa, que é Tabacaria, tem um excerto lindíssimo que ele fala assim: conheceram-me logo por quem não era e eu não desmenti. E aceitei aquele chamado. O paletó que eu vesti eu já não sabia tirar. E quando eu fui me olhar no espelho, eu estava com uma máscara. Fui tirar a máscara e a máscara estava pegada à cara. E quando eu tirei a máscara, eu já tinha envelhecido. E agora eu era como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Ou seja, nem late mais. Eu me lembro que aquilo foi tão forte para mim, com todas os meus trejeitos que eu tentava esconder e não conseguia. E eu não acho que isso é rótulo, de novo. Eu acho que isso é uma das identidades possíveis que o mundo tentou tirar de mim e tentou dizer que eu não era aquilo que eu era. Então, a poesia foi uma maneira muito potente de eu me encontrar com essa pessoa que estava dentro de mim, querendo sair, querendo gritar para o mundo, querendo colocar um batom diante do espelho, querendo colocar um vestido, querendo ser apenas quem eu era. Então, aquilo que a gente chama de rótulo pode ser muito mais do que um rótulo. Pode não, é muito mais que um rótulo, é um desabrochar de personas, de identidades, e, de novo, quantas identidades fazem um indivíduo? A gente não é uma coisa só, a gente não é um cardápio de iFood, onde essas relações fluidas e superficiais acham que a gente vai ser um rótulo de Tinder, por exemplo, onde as pessoas estão desescolhendo as suas relações, na real, porque a gente não é só uma fotinha e um perfil de Instagram ou de Facebook, a gente é muito além. Então, eu acho muito importante que a gente repense o que a gente é e também aquilo que a gente não desmentiu do que disseram sobre nós. Porque eu acho isso muito importante. A gente desmentir as mentiras que a gente acreditou sobre nós mesmos. E a gente acredita, né? A gente acredita. Ô, Sara, e nas redes sociais, assim? Porque a gente se apresenta, tem a mini bio, e a gente escolhe 1, 2 ou 3 palavras para se apresentar para as pessoas que não nos conhecem. Como é que você enxerga isso, né? Porque a gente, quando a gente se apresenta num stories, numa venda, numa coisa assim, a gente está performando um personagem que é aquilo que a gente quer que as pessoas pensem ao nosso respeito, né? Então, no meu caso, eu preferi deixar bem claro para minha rede social que o que eu sou lá é o que eu sou na vida real. Então, tem gente que me encontra na rua, tocando a cabeça, com o rosto sem maquiagem, ou chinelo, e fala, mas você é assim, uma senhora que eu encontrei no mercado. Ela falou, não, você é assim, porque eu estava exatamente igual o que ela tinha visto na rede social, e é o que eu sou mesmo. Então, eu preferi não ter a tal persona. Quando eu não estou bem para aparecer, eu justamente não apareço, porque eu não quero ficar parecendo ser o que eu não sou. Então, para mim, foi mais fácil. E aí, o que eu fui entendendo também, o que é rótulo e o que é preconceito, né? Eu tive que aprender a separar, porque, às vezes, o que eu fui entendendo, né, Sucena, que, às vezes, as pessoas usam rótulo para mascarar um preconceito que elas não querem verbalizar de forma tão escancarada. E, na vida real, eu aprendi a hackear. Então, assim, eu já sei que o problema não é meu, não foi eu que criei esse negócio de rótulo, de preconceito, nem nada. E, infelizmente, eu tive que tentar tirar a delta do estoicismo, tira da coisa ruim alguma coisa positiva. Eu aprendi que as pessoas, quando me viam com esse rosto tatuado, ou do jeito que eu sou, usando roupas mais largas e tal, me associava com coisas que não eram
muito segura, um bandido, alguma coisa ou outra. Como eu trabalhava como motorista 25 de março, eu tinha que ir lá comprar cabelo, eu aprendi a usar isso a meu favor. Porque eu percebi o seguinte, quando eu ia para lá, o pessoal que ia fazer compra escondia a bolsa de mim. E o povo que a gente sabe que, né, é os trombadinhas, fazia, opa, achava que eu também era, porque é o que as pessoas pensam que eu sou, porque eu estou com a cara tatuada, eu estou com o estereótipo de alguém que não presta. Eu falei, pronto. Andava tranquilamente com o meu dinheirinho no bolso, comprava minhas coisas e voltava para minha casa. Porque, infelizmente, não foi eu que criei isso, né? Mas eu também não posso viver me limitando por causa do pensamento dos outros. E, infelizmente, uma atitude minha não muda o mundo, mas muda o meu. Então, eu fui usando assim. Mas a minha esperança é que as pessoas não vejam a gente desse jeito, mas, enquanto vê, eu vou hackear. Então, pelo menos roubada mais eu não sou, porque o pessoal acha que eu também sou do corre, então eu fico tranquilo. Ingrid, do ponto de vista da psicanálise, eu vou usar aqui sua especialidade. Qual é o perigo do rótulo? Não, então, essa construção da identidade nunca é uma coisa assim, porque é simplesmente. Ela tem uma razão de ser. A própria noção de... toda construção de identidade, ela é datada historicamente, ela muda. Né? A mulher é vista como passiva, o homem e tal. Tudo isso é uma construção que tem um objetivo, que é um objetivo político. Né? É muito engraçado, uma vez eu li um texto que achei muito interessante, mostrando a história da loucura, falando que, por exemplo, na Grécia Antiga, o que era considerado louco, né, agora, era o sábio. Então, olha como é que isso muda, né? Olha como é que isso vai mudando ao longo da história. Por quê? Porque quer normatizar essas pessoas. Você quer pegar os diferentes e colocar em caixinhas para você poder o quê? Normatizar, para você poder oprimir, para você poder colocar num lugar onde você possa controlar. Então, o que eu acho que é muito interessante essa fala da Sucena, porque a gente pode transformar, tem uma frase do Sartre, né? Não é o que fizeram de nós, mas o que a gente faz com aquilo que fizeram de nós. Eu acho que esse é o grande barato. A gente pegar, por exemplo, a gente está todo mundo aqui em caixinhas. Né? Você fala que você está nessa caixinha, quando a Sara fala que está nessa caixinha, e todo o preconceito que tem em relação a uma mulher negra. Ou seja, tudo isso está sendo colocado dentro de uma identidade e a gente está sendo colocado dentro dessa caixinha. Mas o que a gente faz disso? Como é que a gente organiza, então, a partir dessa identidade, ao invés da gente... tem uma fala na psicanálise, a gente fala da identidade, que é uma identidade estratégica, no sentido de a gente aceitar essa identidade, não com passividade, né, não como aquilo que dizem que a gente é, mas para a gente aceitar esse laço que se constrói a partir dessa identidade. Né? Então, por exemplo, as mulheres, não colocaram as mulheres sempre dentro de uma determinada caixinha, para quê? Para controlar as mulheres? Para dizer o que uma mulher tem que fazer? Né? Para construir a noção, por exemplo, de amor para a mulher, que é uma noção extremamente adoecedora, né? Que a mulher, por exemplo, o trabalho do cuidado, a mulher cuida porque parece que é uma coisa natural da mulher cuidar, a mulher cuida por amor. Não, gente, ela cuida por amor, enquanto ela está cuidando lá por que ela acredita, né, que seja por amor. A Silvia Federici tem uma frase ótima, né, que ela fala, aquilo que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Né? Isso é uma construção social. Existe um sistema, que é o sistema capitalista, que diz que onde cada um coloca cada um no seu lugar, justamente para poder controlar essas pessoas e fazer com que essas pessoas façam aquilo que o sistema quer que elas façam. Né? Então, nesse caso, acho que a gente tem que pegar essa identidade e transformar em algo subversivo. Algo que a gente possa fazer disso uma revolução. Então, se colocam as mulheres de uma determinada identidade, construímos o feminismo, que é justamente a gente se organiza em torno dessa identidade em que colocaram a gente, porque identidade de gênero é construção, né? Identidade de gênero em todos os sentidos, de uma mulher trans, né? De uma mulher cis, tudo isso é construção social. O gênero é uma construção social. Tem várias sociedades aí no mundo em que você tem vários gêneros, né? E que isso é absolutamente comum. Mas ninguém coloca isso. Por quê? Porque quer justamente para colocar nessa caixinha e controlar. Portanto, a gente pega essa identidade, que eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Pegar essa identidade, pegar aquilo que fizeram de nós,
e aí sim a gente construir, né, uma nova história a partir daí. A gente construir um movimento que se organiza em torno dessa identidade, não reconhecendo essa identidade como algo, né, passivo nosso, não, mas reconhecendo essa identidade política que construíram para que a gente possa fazer algo disso, para que a gente possa construir um movimento a partir disso. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né, quando a gente pergunta o perigo do rótulo, é esse, né? O perigo do rótulo, na verdade, não é um perigo, é uma construção social, então não é só um preconceito, é muito mais do que um preconceito de um contra o outro, é de um sistema que organiza esse preconceito de forma a dominar e a controlar essas pessoas. Então, acho que o grande desafio que todas nós temos, né, é como que a gente se organiza a partir dessa identidade, não reconhecendo não a identidade como passiva, mas a identidade como algo político que nos une, né? Eu acho que isso que é interessante, porque tem esse paradoxo, né? Ela nos une também, e que a partir dessa união é que a gente destrói o próprio sistema que criou essa identidade. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa tocar aqui. É porque a vida não é fixa, né? Nós não somos fixas, então, às vezes, a gente se identifica até com algum tipo de rótulo em algum momento da tua vida e depois aquilo não serve mais. Outro dia, alguém, para me elogiar, falou o seguinte: nossa, mas eu vi o seu programa, você é até inteligente. Eu nunca imaginei que você pudesse falar coisas tão interessantes. Eu falei, rótulo de loura burra. Só porque eu fui paquita ou sei lá o quê, as pessoas elas têm assim, uma imagem pré-concebida de você, né? E aí também, o ano passado, vou contar também uma história rápida. O ano passado, depois da eleição, de tantas pessoas falarem para as pessoas do campo progressista, vai votar, vai fazer o L, então vai para Cuba, vai para Cuba. Eu e meu marido, Eduardo Moreira, a gente resolveu ir a Cuba e ver o que estava acontecendo lá, né? Pegar todos os clichês e ver se aqueles clichês todos que estavam sendo ditos se eram verdade. Então, a gente foi até lá e quebramos quase todos os rótulos em relação àquele país. E eu, que sou atriz há 30 anos, foi a minha estreia na direção, ninguém imaginou que eu fosse capaz disso, de dirigir um filme, nem eu mesma. E aí, o ano passado, levamos o filme para o Festival Los Angeles Brazilian Film Festival, e ganhamos o prêmio de melhor documentário, exibimos nos Estados Unidos, que é o vilão do filme, né, por causa do bloqueio econômico, no dia da eleição do Trump, então foi uma comoção, e depois exibimos no Festival de Havana também o filme, e eu fiquei com muito medo, porque eu, uma brasileira, fiz uma viagem de uma semana e estava falando sobre o país deles, na terra deles, e o filme foi muito bem recebido. Então, olha quantos rótulos a gente quebrou ao mesmo tempo. Uma mulher dirigindo, mostrando Cuba para os brasileiros que tinham preconceito. Então, foi realmente muito interessante. Agora, a gente vai mudar de assunto. E nós vamos falar sobre dinheiro. Nós vamos falar sobre o seguinte: qual é a nossa relação com o dinheiro? Porque, só para fazer aqui um teste rápido, vocês são daquele... Quem daqui é daquele tipo que tem medo de abrir o extrato ou do banco ou do cartão de crédito? Levanta a mão. Eu sou. Quem é mão de vaca? Vamos ver. Então, a relação que você tem com o dinheiro, é claro que a gente está falando isso, mas o Brasil é o país o país mais desigual, um dos países mais desiguais que existem, né? Então, tem gente que, a gente está falando aqui se é mão de vaca, se economiza, se não economiza, mas tem gente que não sabe como é que vai chegar até o final do dia, né? Então, eu queria saber, por exemplo, Açucena, você que é uma artista, você tem alguém que que cuida do seu dinheiro, dos seus contratos, ou você é aquela que é centralizadora e sabe exatamente de tudo que está acontecendo na sua conta bancária? Primeiro, dizer que eu sou uma operária da cultura. E ser uma artista independente no Brasil é algo muito difícil. De fato, exige um planejamento a curto, médio e longo prazo. Quando eu decidi pela minha carreira solo, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi construir uma equipe.
para entender o desafio que seria lidar principalmente com a questão financeira, que a gente está falando de capitalismo, logo a questão financeira é uma questão central, até para que os meus projetos fossem realizados. Então, eu tenho uma equipe hoje que trabalha comigo, a maioria é uma equipe formada por mulheres incríveis e que, enfim, também independentes nas suas áreas. Mas eu, como artista independente, eu gosto de saber de tudo, mesmo que eu delegue a confiança, por exemplo, para a Valéria Graziano, que é minha empresária, para a Bruna, que é minha produtora executiva, para a Bia, que cuida das minhas redes, eu vou delegando, mas sabendo da autonomia que elas têm. Mas, enfim, se eu não puxar o carro, a coisa também não anda, porque cada uma tem a sua vida. E é muito injusta a forma que a gente lida com o dinheiro, óbvio, porque estamos num sistema exploratório acima de tudo. E por isso que eu digo, os artistas são operários da cultura. As pessoas veem o glamour, mas não sabem do corre, mas não sabem da labuta que a gente tem que ter todo santo dia para poder fazer a engrenagem de um trabalho artístico virar, de uma música virar, de um clipe bem feito, de um disco bem feito. E um disco, cara, bem feito é praticamente um apartamento. Ou um carro caro, entendeu? Para você fazer um bom disco. Quando eu digo um bom disco, ter uma equipe imensa, que vai ter masterizador, vai ter mixador, vai ter produtor musical, produtor executivo, os músicos convidados, enfim. Existe toda uma engrenagem de coisas para que uma carreira de um artista aconteça. Então, sim, eu preciso pensar em dinheiro, preciso pensar nesse 360, e não é simples lidar com dinheiro. Porque, como diria a canção do Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval, e é fácil você conseguir, mas para ir... Não é fácil conseguir. Não é fácil conseguir, poxa. Não é nada fácil. Não é nada fácil, só a gente sabe. Ô, Sara, e a sua relação com dinheiro, como é que é? Lá vem, hein? Atenção. História. O único dinheiro que eu tenho visto é que o marido dela me paga, porque o marido dela que me paga, meu chefe. Não, mas assim, eu estou aprendendo, o que eu fui aprendendo esses dias, inclusive semana passada, é que a gente tem facilidade de lidar com o não ter dinheiro. Eu gastei muito mais tempo ocupando a minha mente, pensando em como resolver o dinheiro que eu não tenho do que o dinheiro que eu poderia ter. Não sei se isso é só comigo, né? Eu sei com mais gente, mas eu fui entendendo isso, assim, que eu sou expert em não ter dinheiro. Isso é muito triste, sabe? Mas a gente chegar onde a gente chegou, aí você fala assim, caramba, como eu consegui chegar aqui sendo que nem dinheiro eu tenho? Aí eu preferi nem saber, tem coisas que eu não quero saber. A minha relação com o dinheiro é não monogâmica, porque ele é meu, ele é de tudo. Nossa, maravilhoso! É das calcinhas, que eu tô devendo no meio das calcinhas que eu comprei, gente, toda calcinha. Que maravilha! Mas, assim, esses dias eu estava falando sobre finanças mesmo, né? E eu vi a importância do que a gente precisa entender que quem é classe C, por exemplo. Não importa o quanto você ganha, até porque a gente não ganha o máximo para viver no mínimo. Mas ter noção de quanto a gente gasta é necessário demais. Aí uma dica bem rápida, assim, que eu não sou especialista em finanças, tá? Mas que me ajudou muito, sem falar de juros de nada. O que eu tive que fazer? Peguei tudo que eu gasto no mês, aluguel, água, luz, comida, pão, tudo que é gasto, coloquei um valor total e dividi por 30. E aí deu quanto que eu gasto num dia. Ou seja, eu durmo e acordo existindo, gastando aquele dinheiro ali. Eu tenho que dar conta dele, e isso é o suficiente para eu, pelo menos, entender. Caramba, hoje eu dormi e acordei, não sei se eu bati a meta, mas hoje eu sei quanto que vale o meu dia. Tenho o dinheiro do dia? Só quando seu marido me paga. Mas eu já tenho uma noção de que é o tanto que eu estou valendo hoje, por enquanto. Mas eu quero aprender a falar de dinheiro com ele no meu bolso, entendeu? Que ainda não tá rolando. E Zara ainda é mãe solo, viu? Ainda tem isso. Tem isso. Não, e eu tenho uma outra história maravilhosa de Sara, foi que ela foi assediada por uma Beth e recusou. Nossa! Conta essa história, Sara. Ai, que inferno! Inclusive, antes de falar desse trem rapidinho, eu quero dar parabéns para o Will, que é esse criador de conteúdo que está aqui. Levanta a mão, por favor. Gente, esse menino é o terror de quem trabalha com casa de aposta. Que ele bate no prego todo dia. É lindo. E lindo, um gato. Ele todo dia está lá perturbando umas pessoas aí. Mas, assim, para mim, foi um teste do Satanás. E aí, depois, Deus, com inveja, foi lá e me testou de novo, porque eu
tinha feito um trabalho que ia ganhar um cachê de 7 mil. Eu fiquei, gente, 90 dias para receber. Pensa, todo dia eu ia lá e fazia uma conta. Vou pagar isso, isso e isso. Quando faltava 2 dias para o dinheiro cair na minha conta, a mangueira do meu carro estragou, aí estragou um outro negócio, eu levei para o mecânico. R$ 6.400. Aí o dinheiro caiu, eu falei, cara, vou ter que pagar, né? Eu fico sem carro, paguei. Só que aí, bem no mesmo dia, um rapaz de uma casa de apostas me ligou, perguntando se eu queria fazer divulgação, né, dos treinos dos jogos e tal. Aí eu falei, não, no momento não é, né, não é o que eu acho, eu acredito e tal. Deixa para a próxima. Talvez poderia ser a próxima amanhã, né, não sei. Aí ele foi e falou o valor, que seria 720 mil por mês, mais 190 mil por semana. Isso daria a média de 1 milhão e algumas coisinhas por mês, sabe? Que eu já comecei a pensar, mano, eu vou ter que comprar quantos barracos na favela, derrubar, fazer um monte de casa, alugar. Você começa a pensar o que você vai fazer com 1,5 milhão por mês, né? Mesmo assim, eu dei uma segurada, eu não cedi, mas eu passei mal, eu perdi 8 quilos por causa disso, porque eu fiquei com isso entalada. E foi engraçado que ele falou assim, ó, se você quiser, né, a gente faz o seguinte, daqui a 48 horas eu te deposito o primeiro mês, que seria 1 milhão e pouco, e aí depois você vê se você quer ou não. Eu recusei tranquila, mas quando bateu as 48 horas, gente... Nossa, aquele negócio foi me dando um trem, foi me dando uns negócios, empolou a garganta, começou a sair uns brutuejos, uns trem tudo, meu dente começou a ficar fraco. Essa moça de verde aqui, que é minha amiga Lilian, liguei chorando, Lilian, 1,5 milhão, sabe? Mas, assim, consegui resistir. Por isso que eu estou falando com vocês, que eu sou expert em não ter dinheiro, porque não é só sobre o dinheiro, né? Não é só qualquer dinheiro, é o dinheiro que vem com a energia boa, com o que ele tem que prestar, porque o dinheiro ele tem que prestar para você servir, não só você, mas os outros também. Quando é um dinheiro que tirou de alguém que ele serve, já não é mais o dinheiro, é uma maldição, né? Mas, assim, tá? Falei para Deus não me testar de novo, não, porque tá apertado o negócio. Porque você diz que o dinheiro vem com carimbo, né? Isso, e a gente conhece muitos bilionários por aí que estão se vendendo para as casas de apostas, e isso é uma epidemia nacional, é assunto muito sério para que a gente tem que conversar mesmo. Ô, Ingrid, eu queria falar outra coisa com você. A gente tem um pouco de pudor de falar de dinheiro aqui no Brasil, até pela falta dele. Mas mesmo quem tem uma condição boa, a gente esconde, não fala quanto ganha, não é um assunto que a gente consegue falar com alguma naturalidade. Por que você acha isso? Bom, eu acho que tem alguns fatores, né? Um deles é o dinheiro, ele é um fetiche, né? Dinheiro tem um valor que a gente chama na psicanálise de fálico, né? Ele tem um poder, ele é poder. E o dinheiro está muito relacionado a quem você é, quer dizer, se você é mais válido no mundo ou não, sua existência é mais válida ou não, a partir do quanto você ganha, né? O dinheiro virou algo muito mais do que um instrumento para você comprar coisa. Né? Ele é sinônimo de quem você é, ele te representa, ele chega na frente. Né? E é claro que isso, para qualquer um, acaba sendo uma questão, porque você entende que quem ganha dinheiro, ainda mais num país que vive aí gritando meritocracia, né? Que a gente sabe que não existe, mas a gente acredita nessa falácia de meritocracia, então você acredita, bom, se eu não tenho dinheiro, eu sou menos, enfim... eu faço menos, eu consegui menos, eu não sou capaz. Eu preciso me esforçar mais, eu me esforçar mais, ou então eu não sou tão inteligente quanto esse outro que ganhou. Só que a gente vive num país com uma brutal concentração de renda, né, que, historicamente, essa concentração de renda ela vem desde o processo de escravização no Brasil, ou seja, a gente tem uma elite econômica que continua sendo a mesma elite, que continua tendo filhos e netos e bisnetos que vão continuar sendo essa elite e concentrando essa renda na mão de muito poucas pessoas. Né? Então, acho que, por isso, é muito difícil você falar nesse sentido, porque o dinheiro tem esse poder de ser algo que, enfim, respalda ou não uma existência, então ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer pensar por isso. Por isso, deprime demais você falar sobre isso. Né? Deprime porque parte do seu valor pessoal. A gente não entende que um país que é tão desigual, a gente precisaria fazer coisas, né, para que esse país fosse menos desigual. Não é possível que mulher ganhe menos do que homem, não é possível que a mulher negra ganhe menos que uma mulher branca, e etc. e tal. Né? Mas a gente não discute isso no campo da política pública, no campo dos direitos. A gente leva isso, que acho que é o grande pulo do gato do capitalismo, ele leva isso para o campo do pessoal, né? O empreendedor de si mesmo. Então, se eu não conseguir, se eu não tenho dinheiro, é porque eu não consegui. Se eu não conseguir, é porque eu não sou bom o suficiente.
E aí, isso que é o mais louco, né? Porque o capitalismo consegue fazer com que algo que é uma culpa do próprio sistema e que tem que ser atacado enfim, né, pela sociedade, ele faz com que o sujeito tenha raiva de si mesmo, critique a si mesmo, acredite, né, que ele é o algoz de si mesmo. E aí ele acaba não lutando contra esse sistema, ele acaba absorvendo toda essa opressão como algo intrínseco dele, né, como um problema dele, e não um problema da sociedade. E a gente acaba não discutindo isso, né? Então, acho que esse é o grande problema. Agora, tem um outro lugar aí, quando a gente fala, por exemplo, não fala sobre dinheiro, mas a mulher brasileira, a gente tem hoje, a maioria aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que já no Brasil, a maioria das casas brasileiras são casas dirigidas por mulheres, né? São mães solos que cuidam dos seus filhos e que trazem o dinheiro para dentro de casa. E essas mulheres sabem muito bem, elas aprendem educação financeira na prática, porque elas que estão no mercado, elas que estão fazendo todas as contas da casa para o dinheiro caber. Né? Porque não tem essa responsabilização de muitos homens. A gente tem esse outro grande problema, né? Quantidade de filhos hoje que não são assumidos pelos homens, que são cuidados somente pelas mulheres, pelas avós. Né? Então, tudo isso é um grande problema, porque a mulher, isso no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, nos países mais pobres, a mulher gerencia a escassez. Ela não gerencia o dinheiro, para onde o dinheiro vai, a riqueza. A mulher gerencia a escassez, enquanto o homem gerencia a riqueza. O homem branco, a elite, etc. e tal. Né? Então, acho que essa é a grande questão. A mulher, ela tem nas casas brasileiras que fazer educação financeira, mas para gerenciar essa escassez. Quando que a gente vai gerenciar a riqueza? Quando que a gente vai colocar a mão nessa distribuição de renda que é tão necessária no Brasil? Acho que esse é a grande questão. Né? Sara quer acrescentar. Uma coisa que eu acho muito importante também a gente não esquecer é que o capitalismo ele usa a crença religiosa para poder meio que dominar um pouco o dinheiro que a gente acha que tem, porque eu sou de igreja, eu cresci em igreja evangélica, né? E o que eu aprendi sobre dinheiro é que o dinheiro é a raiz de todos os males quando era para mim, como membra, e o dinheiro só era bênção quando eu tinha que depositar ele como dízimo. Então, toda a vida foi assim. E teve uma época que eu estava ganhando muito dinheiro no Facebook, e toda vez que eu estava recebendo dinheiro, parecia alguém me pedindo ajuda. Aí eu pensava, é Deus me testando, porque tem aquele versículo, né? Seja fiel no pouco, que no muito colocarei. Aí a gente, que é brasileiro, que cresce em cima de crença de maldade do dinheiro maligno, o dinheiro só é bom quando é do pastor, no caso, no que eu aprendi. E aí, eu fui vendo que realmente todo mundo está muito assim, colocando a fé. E a questão do olho gordo, né? A gente fala assim, não vou falar sobre dinheiro porque o povo bota olho nas nossas coisas. Não é, cara, que a gente às vezes não tem nem autoestima para conversar, ou não tem assim, a sabedoria de sentar com alguém e falar, vamos falar sobre dinheiro, o que eu posso te ajudar a crescer e você, é uma troca, né? Então, a gente fica muito nessas crenças assim, e quem não pratica essa crença está crescendo e ganhando muito dinheiro, que geralmente é o povo que não está precisando de fé para viver, porque tem dinheiro no bolso. Nossa, uma coisa, rapidão, Ju. Primeiro que a fala das duas, né, se encaixaram muito sobre a questão da mãe solo. Achei tão bonita, cada uma à sua maneira, colocando essa realidade de muitas mulheres brasileiras. Eu queria trazer uma outra coisa que, além do Brasil ser um país super desigual, e estamos de maneira sistêmica sendo o tempo todo explorados e algozes e construindo esse lugar de algoz de si mesmo, ou seja, se eu não enriqueci, eu não sou uma pessoa legal no mundo. E quando você consegue minimamente construir algo, existe a criação de um desejo que o próprio sistema cria para que esse dinheiro saia de você. E você só tem um respaldo enquanto um ser no mundo se eu me vejo naquele carro, se eu me vejo naquele smartphone, se eu me vejo naquela televisão. Então, existe uma cultura onde o objeto vale muito mais do que o indivíduo. E isso é muito sério. E quantas mães solos não estão tendo que enfrentar, inclusive em épocas de Instagram e rede social, onde a venda da felicidade e da existência do indivíduo se faz pelo aquilo que o indivíduo tem. Quantos seguidores e seguidoras que a gente não tem, vai mostrando o seu carro novo, a sua casa nova. E é muito triste como esse respaldo da existência se faz pela mercadoria, pelo objeto e não pelo indivíduo. Então, a gente está muito podre enquanto sociedade e é preciso repensar muito a existência. Enquanto identidade, o dinheiro não pode valer mais do que você. E essa política, essa propaganda da ostentação, né, para você pertencer, eu vejo até na escola, às vezes, em qualquer escola,
as meninas todas têm o mesmo tênis, querem ter o mesmo tênis, querem ter a mesma bolsa. E, ainda assim, para você poder pertencer àquele grupo... E aí, voltando ao assunto do primeiro bloco, né, de rótulos, eu vejo na minha filha... Encaixa, assim, né? Encaixa totalmente, porque você precisa ter alguma coisa material para poder pertencer ao grupo. A minha filha, outro dia, chegou na minha casa, eu achei que era coisa da minha época, mas falando, o grupo das populares, eu derrubei a minha garrafa d'água na mochila do grupo das populares, e as 7 vieram, Duda, você, que não sei, brigar comigo, e ela começou a chorar, e eu falei, gente, mas as coisas não mudaram, né? A gente ainda está, né, preciso pertencer ao grupo das populares, ou o grupo das estranhas, ou o grupo das artistas, para se encaixar em algum lugar. A gente ainda está girando, assim... E muito em função do que você tem, né? Do que você tem e do que você aparenta. Qual é a sua aparência no mundo? Qual é a sua identidade no mundo? Como as pessoas te veem, te rotulam, se você é aceita ou não é aceita. Qual é o preço para a aceitação? Porque, no fim das contas, a conclusão do papo todo é isso. No fim, a gente só quer ser aceito, a gente só quer ser amado, do jeito que a gente é, mas, às vezes, a gente se molda, né, para poder caber no sonho do outro, e aí você se distancia daquilo que você é, né? Pois é, e dinheiro é identidade, acaba sendo dinheiro como identidade, né? Agora, o Mujica tem uma fala linda sobre isso, quando ele diz que a gente não compra mercadoria com dinheiro, a gente compra mercadoria com tempo. Com tempo da nossa vida que a gente gasta para fazer aquele dinheiro. Eu acho que essa é a grande questão, porque quando ele faz essa fala, dá um senso de urgência na gente, né? E aí eu comecei a pensar assim, caramba, quanto de tempo eu gasto para comprar um telefone, um iPhone. E aí a gente troca de iPhone porque tem que trocar, né? Porque é aquela coisa, você não está usando isso pelo que ele representa, porque isso aqui é funcional, isso aqui serve para eu usar de uma maneira funcional. Não, isso aqui é um fetiche. Eu tenho que ter o próximo, porque o próximo, não sei o quê, que na verdade não é nada melhor, ele é simplesmente o próximo, porque a gente precisa estar sempre produzindo desejo. E aí é um saco sem fundo, isso é extremamente adoecedor. Né? Isso é adoecedor, principalmente quando a gente está falando dos adolescentes, que ficam vendo essa vida, que é uma vida completamente irreal, vendida por esses influenciadores, etc. e tal. Mas isso é adoecedor para a sociedade como um todo, porque é um saco sem fundo, porque é um tipo de felicidade que, quando a felicidade está atrelada ao dinheiro, a felicidade está atrelada ao consumo, você entende que você precisa consumir para ser feliz. Mas aí você consome, e aí você vê que você não é feliz, você tem um prazer efêmero ali, que passa, aí você precisa comprar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É isso que faz a mola se sustentar. O capitalismo ele só funciona assim, né? Porque a gente precisa consumir. Então, ele precisa criar essa lógica, esse discurso de que a felicidade vem a partir do consumo. E aí o amor entra nisso. O Dia dos Namorados tem que ter a viagem tal, tem que ter o restaurante tal, tem que ter a roupa tal, tudo é compra, né? O Natal é a compra no tal, tudo é compra, tudo passa a ser consumo. E eu acho que essa é a grande questão. Talvez a gente sair daqui pensando assim, fazendo a conta do Mujica, né? Quanto de tempo eu estou gastando da minha vida para comprar cada coisa que eu compro, porque eu acho que isso vai dar um senso de urgência na gente, tipo, eu podia estar fazendo outra coisa com o meu tempo, né? Porque o tempo é a única coisa que não volta atrás. O capitalismo está comprando o nosso tempo, a gente está fazendo o que a gente está fazendo do nosso tempo. Eu acho que é para a gente pensar aí. Olha, já estamos caminhando para o final. Eu queria que cada uma de vocês fizesse uma consideração final aqui e assistam o nosso programa Precisamos Conversar, no ICL. Lá a gente debate os principais temas da semana. A gente está toda terça-feira às 19 horas, como eu já falei no começo, e com reprise na quarta às 15 horas. Também estamos no Spotify. Qual que é a importância desse programa? É o debate feminino, é dar protagonismo e voz para mulheres, mas não quaisquer mulheres. Mulheres diferentes, mulheres interessantes, que pisam em chãos diferentes e que o poder do nosso encontro é enorme. E as pessoas, quando assistirem, quando se debruçarem sobre, obrigada, sobre os temas e da maneira como cada uma fala, vão entender. Porque, na verdade, o nosso sonho é chegar um dia,
chegar um momento da história da humanidade em que as pautas identitárias, feministas, de gênero, de classe, não serão mais necessárias, porque tudo vai ser aceito, bem-vindo, e a gente não vai precisar mais levantar bandeiras, mas até lá é um longo caminho. Muita luta. É muita luta, e nós estamos aqui para contribuir. Açucena, por favor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui nos assistir. O ICL está sendo um presente para mim, o Precisamos Conversar. Nossa diretora, Paty, está ali, Rubano, nossa secretária, nossa produtora executiva, Alice Del Grossi, maravilhosa. E dizer que eu estou aprendendo muito a cada programa, com a Márcia Tiburi, que não está aqui, com a Nina Silva, que é uma carioca maravilhosa, e, enfim, e com nossa maravilhosa Sara Zara, nossa convidada especial ali, a Ingrid, e nossa âncora, a Ju Baroni. Muito obrigada. Estou muito grata. Obrigada, querida. Aplausos para a nossa cantora. Quem sabe ela não dá uma canja daqui a pouco para a gente. Sara, considerações finais, minha linda. Gente, o que eu digo é, seja constante, né? Porque para eu estar nessa mesa com as meninas aqui, para quem não me conhece na rede social, o pessoal me chama de Cri-Cri, porque eu falo de alguns assuntos como o Will fala, que às vezes mexe na estrutura das pessoas, e o que eu mais ouvi foi, se você continuar fazendo isso, você não vai conseguir fazer nada além de ficar na pobreza e não ganhar dinheiro. Então, quando chegou... E assim, né, não está muito diferente. Mas assim, quando chegou o convite do ICL, né, para eu poder compor a mesa com as meninas de um programa que é considerado de um nível intelectual, né, bem inteligente, que você tem que sentar, ter a pauta, desenhar e escrever, e eu sou dislexa ainda por cima, sou cheia de trem de problemas de cabeça, porém, fui convidada para estar lá, justamente porque o posicionamento que eu resolvi ter e permanecer nele, né, que é a favor dos meus, que são pessoas do meu grupo, né, tanto periférico, como preta, como mãe solo, como sapatão, como tudo errado. Enfim, eu, com essa constância, consegui me posicionar e me colocar entre lugares que as pessoas não imaginavam que eu poderia estar. Então, acho que, se eu puder falar para vocês hoje, é voltar para casa pensando sobre o que a gente conversou e sendo constante, ou se você precisar mudar de opinião, também mude, mas mude por vocês, não pelos outros, porque é isso que importa. E assiste a gente lá. É isso. Obrigada, Sara. A gente aprende muito com você. Ingrid agora vai fazer as considerações finais e a gente está se encaminhando para o final do nosso painel aqui. Não, gente, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. E adorei conhecer vocês hoje. A gente está se conhecendo pela primeira vez, assim, né, presencialmente. A gente se falava pelas redes. E eu sou muito fã do programa. A Paty e a Alice também foram muito queridas. E eu sou muito fã do programa. E eu falei para vocês, acho que vocês têm que fazer isso em caravana e tal, porque eu estava até a gente conversando aqui antes de começar. Eu falei, cara, a gente está muito esgotado nas redes sociais. A gente está exausto de tanta informação que não serve para nada. A gente entra, fica lá rodando feed e não serve. Quando vê, passou 1 a 2 horas e a gente não viu nada e não concentrou nada. Então, o que as meninas fazem aqui, eu digo para elas, cara, isso é uma comunidade. Eu acho que a gente tem que mudar essa percepção do que a gente faz nas redes. E o que vocês fazem é isso, vocês trazem um senso de comunidade, que é o que a gente precisa. A gente precisa sair um pouco das redes e ir para esse tipo de debate, de conversa, que é o que vocês fazem lá, sabe? Que trazem um laço diferente, que propõem algo novo e propõem um laço também, né? Uma relação que a gente pode ter com vocês e trazer novos temas também. Eu acho que vocês estão sempre abertas para isso. Eu acho que isso que é muito legal. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E vou deixar também, quem quiser ler o livro Para Revolucionar o Amor, está aí, está lá na Amazon, enfim, está em todas as redes. Quem quiser também pode depois falar comigo lá no direct para a gente fazer esse debate. Eu estou adorando, porque eu estou indo em vários lugares para conversar sobre o tema do livro, crise do amor romântico, poder da amizade entre mulheres. Então, está muito bacana também. Quem quiser, estou aberta aí para a gente fazer esse bate-papo. Obrigada, gente. Ingrid. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui no Rio to See. E o nosso programa, a gente sempre precisa conversar. Então, eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, dedicando o tempo de vocês, a audiência, a escuta atenta. Muito obrigada. É uma honra para mim, tá? Cada um de vocês que estão aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Até sempre e até breve. Quer cantar, Açucena? Nu. Não, Eu te descobri. Tem uma canção do Luiz Melodia, que é um grande carioca, e ele fez para uma travesti negra, que eu acho, falando sobre identidade. Só para a gente sair, então, já que existe uma cantora nesse palco, todo mundo sabe que é essa canção lindíssima. Tente passar
pelo que estou passando. Tente apagar esse teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes: pérola negra, te amo, te amo. Maravilhosa! Obrigada, gente. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, viu, pela presença. Até a próxima.